Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que a nossa vida está no altar de Deus. Nossa família, tudo que temos, tudo que somos, está no altar de Deus. Nos rendemos a Jesus Cristo. Nos rendemos à sua presença e declaramos, temos uma aliança com Jesus. Temos um compromisso com o propósito dele aqui nessa terra. A nossa vida é dele. Tudo que temos pertence a Ele, tudo que somos pertence a Ele. Por isso nos rendemos a Ti, Jesus, totalmente, incondicionalmente, sem reservas, porque cremos, ó Deus, no Teu chamado, cremos no Teu propósito. Por isso, queremos andar cada vez mais perto de Ti, queremos nos render cada vez mais a Ti, queremos obedecer mais a Ti. Sim, Jesus, no altar de Deus nós nos entregamos e Te pedimos, Pai, cura nesse altar, libertação. Te pedimos, traz a novidade, traz o vinho novo. Traz, Pai, teus projetos, teus planos. Queremos viver tudo que tu tens para nós. Queremos viver a provisão do Senhor. Sim, ó Deus, que o dia de hoje seja um dia de resposta, seja um dia de movimento de Deus na nossa vida, seja um dia de livramento, seja um dia de paz, seja um dia de abundância, seja um dia próspero, seja um dia, Senhor, onde a nossa visão venha a ser alargada, um dia de abundância, um dia de conquista, um dia de bênçãos na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, na nossa vida. Tu és o nosso sustentador, ó Deus, e confiamos em Ti. Sim, declaramos também que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, e que Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. E não temeremos, porque a nossa fé está em Ti, Jesus. A nossa confiança está em Ti, Jesus. Sim, Jesus, olhamos para a cruz. E quando olhamos para a cruz, vemos o amor do Senhor, que foi derramado em favor de nós. Gratidão, Jesus. Gratidão pelo Teu amor, gratidão pela Tua bondade, gratidão pelas Tuas muitas misericórdias conosco, Pai. Por isso, Senhor, colocamos tudo diante de Ti e pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor. Sim, Jesus, pedimos o Teu favor. Libera, Senhor, da Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando agora e aquele que está pedindo uma resposta do alto, que essa pessoa receba uma resposta de Deus. Senhor, toque-a com Teu poder, toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção em favor de cada um dos Teus filhos e filhas, aquele que acordou, Senhor, com dores de cabeça, com peso na cabeça, que essa pessoa seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que ela seja livre agora. Toque-a com o Teu poder, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que está caótico, pessoas que estão vivendo situações caóticas, situações que eles não conseguiram resolver ontem e que precisam resolver hoje. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria, o Senhor dê luz, para que tudo se resolva no dia de hoje, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Eu abençoo essa vida, eu abençoo essa casa. Amém e amém. Enquanto eu estava em oração, o Senhor me disse que há pessoas que ontem não conseguiram resolver situações caóticas, exatamente essa palavra, caótico. Mas hoje o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar graça para que você consiga resolver essa situação, seja você quem for, que acordou preocupado, acordou até mesmo antes do relógio despertar, porque precisa resolver coisas. Eu também quero liberar uma palavra para Tamires, que está aí me ouvindo. O Senhor me disse, Tamires, que as coisas vão se ajeitar, no nome de Jesus Cristo. E você tem desperdiçado, Tamires, Você tem desperdiçado tempo e energia com pessoas que não fazem parte do teu propósito.
Deus está te blindando nesse momento, mas você precisa tomar as decisões certas para que o inimigo não venha te distrair. O Senhor também me deu uma palavra e o Senhor me disse: Jonatas, filho. Me veio essa palavra, Jonatas, filho. O Senhor está intervindo na tua vida, o Senhor está intervindo no teu caminho e não se desespere, porque há uma promessa muito grande de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, que vai se cumprir. Em nome de Jesus Cristo, você não vai ter que temer coisa alguma. Amém? Você teve mudanças significativas na sua vida, você tinha um sonho, uma carreira de futebol, e Deus mudou tudo, mudou tua história, mudou tua vida. Deus tem uma grande promessa para a tua vida. O Senhor também me mostrou um joelho operado, joelho direito operado, uma cicatriz enorme, mais de um palmo ou mais, e o Senhor está operando na vida de uma pessoa agora, que tem essa cicatriz aí no joelho direito, fez uma operação bem grande. Deus está te dando livramento, Deus está abrindo portas para você que estavam fechadas, você vai ver que vai se abrir, em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Também Deus me deu uma palavra para a esposa do Rodrigo. Tem projetos novos que vão começar na vida de vocês, amém? Tem projetos novos, está começando uma nova história na vida de vocês, e nessa nova história existe um projeto, e um projeto maior. É por isso que Deus está mexendo com a vida de vocês, e ainda que vocês permaneçam no lugar que vocês estão, vocês vão começar a viajar muito para outra nação. Existe um projeto de salvação na casa de vocês, na família de vocês. Existe um projeto de reconstrução, certo? Dentro da família. E Deus está colocando esse projeto aí no coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 83 hoje. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu quero declarar o Salmo 83, quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza, para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. Compartilhe também com mais 10 pessoas, mande aí para amigos, mande para parentes essa oração, mande para pessoas próximas de você, certo? Inclusive para você que chamam você de Lurdinha. Deus está te visitando agora, Lurdinha. O Senhor é o teu sustento. Não tenha medo de coisa alguma, porque o Senhor está cuidando de ti. O Senhor vê também o tanto que você faz pelas pessoas e Deus te recompensará em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu vou declarar o Salmo 83. Enquanto eu declaro, gostaria de pedir que você compartilhasse essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Deus está agindo aqui. Há uma ação de Deus aqui. Há um trabalhar do Espírito Santo aqui nessa oração. Diz assim: ó Deus, não guardes silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus, pois eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Astutamente formam um conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem eles: vinde e apaguemo-los para que não sejam nação, nem seja lembrado mais o nome de Israel, pois a uma se conluiam, aliam-se contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles, eles são o braço forte dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim junto ao rio Quizon, os quais foram destruídos em Endor, tornaram-se esterco para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zebá e a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós as pastagens de Deus. Deus meu, faze-os como um turbilhão de pó, como a palha diante do vento, como o fogo queima um bosque, e como a chama incendeia as montanhas. Assim persegue-os com a tua tempestade, e assombra-os com o teu furacão. Cobre-lhes o rosto de confusão, de modo que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e conturbados perpetuamente, sejam confundidos e pereçam,
para que saiba que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Que tremendo essa palavra, é os salmos que Deus nos deu no dia de hoje, mas o que eu achei interessante é o que a Bíblia diz aqui sobre as pastagens de Deus. Tomemos para nós as pastagens de Deus. Deus tem pastagens aqui nessa terra. Deus tem recursos dele. Deus tem recursos dele para dar para mim, para dar para você. Deus tem pastagens. É por isso que lá no Salmos 23, a Bíblia diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O nosso Deus é um Deus que tem riqueza, é um Deus que tem o poder de nos abençoar, que tem o poder de colocar coisas nas nossas mãos, porque Ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que toda a terra pertence a Deus. O céu, a plenitude, tudo é dele. Então, nós temos um Pai Celestial que é dono de todas as coisas, que pode dar, que pode abençoar, que pode fazer as coisas acontecerem. Você tem que crer, você serve a um Deus que é muito maior do que você imagina. Você serve a alguém que tem poder. Eu vejo que, as pessoas ficam impressionadas, né, com a riqueza de bilionários, com a riqueza de homens poderosos aqui nessa terra. Isso nem se compara com a riqueza de Deus. Isso não chega perto da riqueza de Deus. Isso aí é como o pó que está debaixo dos pés de Deus. É muito pequeno, é muito pequeno. Então, se Deus tem todo esse poderio, se Deus tem toda essa abundância, você acha que Deus ele não quer abençoar você com um pouco disso? Com certeza. Com certeza. É por isso que nós temos que mudar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade não deve ser que é difícil prosperar, é difícil, você ser bem-sucedido, porque Deus tem tudo para você. Deus tem tudo que você precisa, tudo que você almeja. Deus pode te dar um pouco. Deus pode te abençoar. A nossa mentalidade é que é difícil ganhar dinheiro, é difícil conquistar, é difícil vencer, é difícil ter algumas coisas. E eu quero, ensinar você isso, que a dificuldade está aqui, ó. A dificuldade tá na sua cabeça. Porque você tem um Pai Celestial que é dono de tudo. Ou seja, não é difícil como você pensa. É que foi colocado na sua cabeça que é missão impossível. Foi colocado na sua cabeça que é dificílimo. Foi colocado na sua cabeça que, isso tá distante da sua realidade. Porque você olha para as suas circunstâncias e você pensa assim: só tem um jeito de eu sair disso, que é se alguém me der algum dinheiro, ou se eu ganhar uma herança, ou se eu ganhar numa loteria. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus pode mudar a tua realidade com uma simples ideia. Deus pode mudar o que você está vivendo com uma direção muito simples. A Bíblia diz aqui nesse texto que as pastagens de Deus, ou seja, existe algo que Deus tem. Existe algo que Deus tem e Ele pode te dar, Ele pode te abençoar. Quando a Bíblia fala daquele cego chamado Batimeu, filho de Timeu, ele não podia enxergar porque ele era cego, mas ele ouviu a multidão falar que Jesus, o Nazareno, estava cruzando perto da região dele, das cercanias dele. E com certeza, aquele homem, ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. E ele havia ouvido a respeito de Jesus, que Jesus curava, que Jesus operava milagres, que outros cegos já haviam sido curados. Ou seja, ele ouvia falar de alguém que podia ajudá-lo, que podia resolver o seu problema. E ele colocou fé nisso. Quando Jesus passou pelo caminho que ele estava, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele não sabia onde Jesus estava, porque
ele não conseguia enxergar, mas ele começou a clamar com a voz dele. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu fico imaginando o estardalhaço que Bartimeu ele fez. O estardalhaço. Eu imagino alguém gritando: Jesus, 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 Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava com uma grande multidão e Jesus chamou um dos discípulos e disse: manda chamar, diz para ele vir aqui. E a Bíblia diz que ele veio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós não temos essa fé. Ou seja, não estamos clamando, sabe, como Bartimeu clamou. Porque se nós começássemos a colocar sentido de quem Jesus é, do que ele pode fazer, nós iríamos orar muito mais, nós iríamos clamar muito mais, nós iríamos obedecer a Deus muito mais, nós iríamos dizer não muito mais para o pecado, porque sabemos quem ele é. Mas às vezes a nossa falta de busca, a nossa falta de entrega, a nossa falta de clamor, só mostra uma coisa, sabe, que não estamos colocando toda a fé no que Jesus é, no que Jesus pode fazer. Gente, Jesus não foi um filósofo que cruzou aqui nessa terra, ele não foi um falso profeta. Jesus é o Filho de Deus. Sabe, Bartimeu reconheceu quem era Jesus. O que ele podia fazer por ele. Você consegue imaginar o que Jesus pode fazer por você? Será que você tem, sabe, nem que seja a mínima compreensão do que Jesus pode fazer por você? Não há impossíveis para ele, não há limitações aqui nesse mundo para ele. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas, não há limites. Não há limites para o agir de Deus. Ele pode reverter qualquer situação. Ele pode curar qualquer doente. Ele pode libertar a vida daquele que está preso espiritualmente. Ele pode trazer alívio. Ele pode dar direção. Ele pode ajudar você a sair desse momento difícil que você está. Ou seja, existe alguém que tem todo o poder, mas nós não estamos nos dirigindo a ele como alguém que tem poder. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter fé em Deus. E se tivermos fé como um grão de mostarda, está escrito, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. E diz que o monte se moverá. Aí você diz, não, mas isso foi colocado na Bíblia apenas para exemplificar. Sim, eu sei, foi colocado para exemplificar o poder da fé. Mas se a fé tem o poder de movimentar algo estável, se a fé tem o poder, sabe, de mexer com toda uma estrutura, por que você acha que Jesus não tem o poder, sabe, de reverter qualquer caos? Por que você acha que Jesus, ele não tem o poder de consolar o coração mais enlutado, de tirar alguém de uma depressão, de tirar a dor da alma de alguém? Aí você diz assim, mas como acessar essa grande fé? Só existe uma maneira, você começar a acreditar quem ele é. Ou seja, que ele salva, que ele liberta, que ele batiza no Espírito Santo. Você começar a acreditar que Jesus é Jesus. Ou seja, ele é a esperança do mundo. Jesus é o Senhor e ele pode resolver as coisas. Ele pode entrar em tua causa. Ele pode curar você desse câncer. Ele pode curar você dessa dor. Ele pode tirar de você esse vazio, essa tristeza. Ele pode arrancar de você, sabe, toda essa contrariedade que existe contra a tua vida. Ele pode mudar todas as coisas. Começa a colocar a sua fé em quem ele é. A Bíblia diz que ele ressuscitou Lázaro depois de morto. Ou seja, ele tem poder sobre a vida. Ele tem poder sobre a morte. Aleluia! Prenderam Jesus, mataram Jesus, colocaram ele num túmulo. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, nem a morte pôde prender Jesus, ele tem o poder sobre a morte. Então nós temos que olhar para Jesus
como alguém que tem poder sobre a morte. Nós temos que olhar para Jesus como aquele que os homens tentaram matá-lo, que os homens tentaram abafar aquilo que ele era, aquilo que ele é, e não conseguiram. Sabe, os homens, o maior império de então, o espírito de religiosidade que havia ali no meio daqueles homens, nada conseguiu, sabe, calar Jesus, nada conseguiu impedir Jesus. Aleluia! Então nós precisamos olhar para ele como aquele que realmente é dono das coisas. A Bíblia fala aqui das pastagens de Deus, e quando o salmista ele começa a dizer: ó Deus, não guarde silêncio, não te cales, nem fiques impassível. Você sabe qual que é o significado da palavra impassível? Eu vou buscar para você. Olha só, essa palavra chamada impassível, o significado dela descreve alguém ou algo insensível ao sofrimento, à dor ou à emoção, caracterizando-se por uma atitude calma, imperturbável e sem demonstração de sentimentos. O salmista diz aqui: ó Deus, não guarde silêncio, não te cales, nem fiques impassível. Ou seja, o que o salmista está dizendo: Senhor, parece para mim que o Senhor não sente nada, não fique assim, não fique desse jeito. E depois ele continua dizendo: pois eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus tem inimigos. Só que os inimigos, olha só, os inimigos de Deus que está descrito aqui eram os inimigos do salmista. Você está entendendo? O que o salmista está dizendo é: os meus inimigos são teus inimigos. Ele conseguiu entender, o salmista conseguiu entender que, como ele tinha um Deus grande do lado dele, ele sabia que Deus iria lutar a batalha dele. Eu quero dizer para você que Deus está pronto para lutar a tua batalha. Deus está pronto para lutar a tua batalha. Deus está pronto para lutar nessa guerra que você está aí. E Ele tem o poder de reverter qualquer caos. Mas você tem que olhar para Ele como alguém que pode te ajudar. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: Jesus tem o poder de me ajudar. Escreve aí: Jesus tem o poder de me ajudar. O salmista sabe que a hora que Deus se levantasse, não tinha. A hora que Deus colocasse a mão ali na peleja, não tinha. Não tinha para exército, não tinha para gigante, não tinha para guerreiro, não tinha para armamento, não tinha para nada, não tinha para ninguém. Ou seja, ele conseguiu ver, sabe, que Jesus tinha todo o poder, todo o poder. Eu quero que você comece a colocar fé no Deus que tem todo o poder. Jesus tem todo o poder, coloque a sua fé nele. Amém? Eu quero orar por você agora, eu quero apresentar você diante de Deus. Amém? Eu vou ter aula dentro da Academia Kingdom Global, às 7 horas da manhã eu vou começar hoje. Eu vou começar um pouquinho mais tarde, 7 horas da manhã, que eu preciso fazer uma coisa antes da minha aula na Academia Kingdom, tá? Você que é meu aluno, 7 da manhã vai começar a nossa aula. Nós estamos falando sobre o espírito de Jezabel, ok? Você que não é meu aluno, convido você a se tornar aluno. Vai lá no meu site www.vinicius7.com.br e se torne aluno da Academia Kingdom Global. E amanhã vamos ter um grande evento dentro da academia. Amém? Um evento que é chamado assim: Prospere e Saia das Dívidas. É o nome do evento que nós teremos amanhã dentro da Academia Kingdom Global. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E se você quer participar, se torne nosso aluno, certo? É exclusivo dentro da academia esse evento. É para os nossos alunos. Então, se você não é nosso aluno, vem se tornar nosso aluno. Quero agradecer a você que apoia o nosso canal, se tornando aluno da academia, você que apoia sendo membro aqui do canal, você que usa o Superchat, gratidão, que Deus te abençoe mais e mais. Eu quero orar por você agora, amém? Neste sábado estarei em Floripa, certo? Florianópolis, né? Num evento extraordinário que vai ter na Get Church. E domingo estarei na Santa Ceia aqui em São Paulo.
na igreja que eu congrego, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos olhar para Jesus como Bartimeu olhou. Nós queremos olhar para Jesus como o salmista olhou. Como Deus que é dono das pastagens. Como Deus que pode lutar contra os nossos inimigos. Como Deus que é grande e que venceu exércitos e que pode vencer qualquer exército. Senhor, a nossa fé está posta totalmente em Jesus, por isso nos entregamos no altar de Deus. Nos entregamos no altar de Deus dizendo que o Senhor pode, o Senhor tem todo o poder e confiamos em Ti, Senhor. Por isso nós oramos agora, Senhor, intervém em nossa vida e muda as circunstâncias. Tudo aquilo que estiver parado, tudo aquilo que estiver travado no mundo espiritual, tudo aquilo que não estiver em movimento no mundo espiritual, nós oramos agora para que Deus coloque a mão, para que Deus coloque a mão e movimente as coisas, para que Deus coloque a mão e que encerre com o sofrimento, encerre com a dor, encerre com a perseguição, encerre com a inveja, encerre com a maldade, encerre com a injustiça, encerre com a doença, encerre com a dor. Jesus, Tu tens todo o poder e que esse poder da ressurreição agora comece a operar. Eu digo a todo aquele que está doente, seja curado. Eu digo a todo aquele que está preso espiritualmente por amarras espirituais, seja livre. Eu digo a todo aquele que está debaixo de confusões, de ataques espirituais, de caos do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora para que todo mal renda-se a Jesus Cristo e todo exército que tem se levantado contra a tua vida, todo exército que tem se levantado contra o teu projeto, nós oramos agora para que todo mal renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus e começamos a clamar, assim como Bartimeu clamou: Jesus, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, nós cremos no Teu poder. Jesus, nós cremos no Teu poder. Jesus, nós cremos no Teu poder. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Que você pegue essa oração agora e mande para os teus contatos, para os teus amigos, para a tua família. Seja um abençoador, seja um canal de Deus. 9 da manhã vou estar ao vivo com vocês e 7 da manhã vou entrar ao vivo na academia aqui no Global. Então você que é meu aluno aí já me espera que vamos estar juntos. Um abraço a todos e até mais.